Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Como nosso irmão que iniciou a reunião, ele colocou para nós, gloriosa presença do Senhor entre nós. Que privilégio para nós, irmãos, é podermos reunir debaixo do nome do Senhor, na sua própria presença. Que nós possamos cultivar isso nos nossos corações. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pelo Zoom. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Vamos ler o 11 e o 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas sim mediante revelação de Jesus Cristo. Querido Pai, uma vez mais nós nos achegamos a Ti. Senhor, nos achegamos a Ti por causa dos méritos do Teu Filho. Nos achegamos a Ti, Senhor, totalmente confiados na obra e na pessoa do Teu Filho amado, o nosso bendito e amado Senhor. Porque o sangue do Teu Filho foi derramado sobre as nossas vidas, nós temos agora, Senhor, a oportunidade de nos achegar a Ti. Nós que estávamos longe, por causa dos nossos pecados, agora nós chegamos perto, pelo sangue de Cristo Jesus. Senhor, e nós nos achegamos a Ti com o nosso coração agradecido. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, em completa rendição, em louvor, em ação de graças a Ti. Senhor, e nós colocamos esse tempo de meditação da Tua palavra em Tuas próprias mãos. Confiamos totalmente em Ti, Senhor. Toda a nossa expectativa está no Senhor. Reconhecemos que nada somos. Reconhecemos, Senhor, que diante da Tua presença nós deveríamos colocar as nossas mãos em nossas bocas. Senhor, mas fala a nós pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito, Senhor, desça sobre nós com poder. E Ele mesmo abra estas Escrituras para nós. Esse é o profundo desejo do nosso coração, Senhor. Unge os nossos lábios, unge os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua palavra. E mais do que isso, que nós possamos receber esse Cristo Jesus que é revelado na Tua palavra. Que de fato, Senhor, nós possamos receber em nós esse Logos de Deus, a palavra eterna. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos achegar a Ti, confiados no Teu próprio sangue. Glórias ao Teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, já há algum tempo nós estamos compartilhando aqui sobre a Epístola aos Gálatas. Somente para nós contextualizarmos, irmãos, nós tivemos até agora 5 meditações, né? Nosso irmão Luiz, ele trouxe uma introdução, uma visão panorâmica para nós, na primeira vez. Depois nós, pegando pela sequência dos textos, né? Nosso irmão Humberto, ele abriu para nós, então, dos versículos 1 até o 5, em 2 ocasiões. O nosso irmão Augusto e o nosso irmão Juliano, eles compartilharam para nós entre os versículos 6 até o 10. Né? O Augusto também, na oportunidade, ele trouxe um complemento sobre essa parte introdutória, trazendo divisões muito importantes dessa epístola. E creio que todas essas 5 meditações trouxeram grande ajuda para nós. E hoje, se o Senhor nos permitir, nós vamos ver aqui algo dos versículos 11 e 12 aqui do capítulo 1. E como nós oramos, a confiança é de que o próprio Espírito do Senhor abra a sua palavra a nós. Irmãos, o texto que nós lemos, no versículo 11, Paulo vai dizer assim, mas faço-vos saber que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi o quê? Eu não recebi este Evangelho. Eu não recebi este Evangelho e nem aprendi este Evangelho por meio de homem algum. Mas eu aprendi e eu recebi, é o que Paulo fala, mediante revelação de Jesus Cristo.
Em outras palavras, o que Paulo quer nos ensinar aqui? Ele fala assim, olha, o evangelho que eu preguei a vocês anteriormente, na minha primeira viagem missionária, quando eu passei na região da Galácia, o que eu entreguei para vocês, né, o que eu recebi é o que eu entreguei. E o que eu aprendi, isso eu ensinei para vocês. E tudo isso foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Ou seja, foi o próprio Jesus Cristo, pessoalmente, que havia ensinado esse evangelho a Paulo. E aqui nós entendemos, irmãos, por que no início e depois nos textos que provavelmente outro irmão irá compartilhar, dos versículos 13 em diante até completar o capítulo 1, e depois também parte do capítulo 2, Paulo vai contar um pouco da sua história. E muitos estudiosos vão entender que esse trecho é um trecho onde Paulo defende o seu apostolado. Irmãos, e por que Paulo então defende o seu apostolado? Será que ele estava preocupado com a sua própria reputação? Claro que não, queridos irmãos. Desde o início ele colocou a seguinte forma, no capítulo 1, versículo 1, o que ele diz para nós? Ele falou assim, olha, eu sou apóstolo, não é da parte de homem, e não é por meio de homem algum. Ele fala assim, eu sou apóstolo eu sou apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que ressuscitou dentre os mortos. Então ele está dizendo aqui para nós o seguinte, que o evangelho que ele aprendeu por meio da revelação de Jesus Cristo, ele deve ser pregado por um apóstolo de Jesus Cristo. Então, em outras palavras, o que ele quer dizer para nós? O fato de ele defender o seu apostolado está intimamente ligado com este evangelho. Da mesma forma que o evangelho, ele não é por meio de homem nenhum, mas é por meio da revelação de Cristo, ele também, o seu ministério apostólico, ou o ministério apostólico ao qual Deus havia confiado a ele é também mediante Cristo Jesus. Então é por isso que nós vamos ver mais para frente, aqui no versículo 13, ele contando algo da sua história. E a ideia aqui que ele vai colocar, irmãos, e já está implícita nesses textos aqui que nós estamos lendo, é que esse evangelho que ele havia pregado e que estava sendo agora naquela região da Galácia, que ele estava sendo enfraquecido por meio talvez de outro evangelho que o nosso irmão Augusto compartilhou conosco, aquele evangelho que Paulo havia pregado àqueles irmãos e agora estava sendo enfraquecido, ele vai dizer que este evangelho não é fruto do seu próprio pensamento, não é um resultado de pesquisas ou de posições teológicas dele mesmo, e também, e muito principalmente, não decorre do judaísmo. Então, às vezes, quando nós vemos que Paulo vai defender o seu apostolado, na verdade, o que ele está defendendo de fato, o foco dele, é defender o evangelho de Cristo. É defender o quê? Esse assunto que nós vamos tratar hoje, a origem do evangelho. A origem do evangelho, definitivamente, irmãos, não era algo, e olha, presta bem atenção, irmãos, se fosse do ponto de vista teológico, na teologia judaica, Paulo era um dos homens mais preparados da sua geração. Ele poderia ter formulado um compêndio teológico, sistemático, muito interessante, de um evangelho que nascesse do judaísmo. Ah, irmãos, aquele homem conhecia muito da Torá, conhecia muito do Antigo Testamento. Ele estava muito apto a formar uma teologia, ou até mesmo uma filosofia de um evangelho decorrente do judaísmo. Mas mesmo assim, irmão, sabe o que ele diz? Assim, este evangelho não é mediante homens, não é fruto do meu pensamento, isso não é teologia judaico-cristã, não é um cristianismo judaizado, não é nada disso. Mas ele fala, e por que ele fala, né? Este evangelho não é de homem algum. E por que não é? Porque ele tinha certeza, irmãos, que ele havia recebido e que ele havia aprendido aquele evangelho de forma pessoal, com o próprio Cristo. Irmãos, ele não teve dúvidas. Aquele homem, em outras ocasiões nós já dissemos, mas é bom nós lembrarmos, ele não queria nenhum envolvimento com Cristo Jesus. Muito pelo contrário, irmãos. Ele queria matar os cristãos, ele queria prender os cristãos. Ele mesmo não esconde que ele perseguia a igreja do Senhor.
Quando ele então está ali a caminho de Damasco, irmãos, aquela visão que ele teve ao meio-dia no Oriente Médio, provavelmente estava um sol escaldante, mas ele vai contar para o rei Agripa que ele viu uma luz que era mais forte do que a luz do sol. E o Senhor Jesus desceu até ele, e o Cristo ressurreto, então se apresenta a Paulo. E depois, mais para frente, ele vai dizer que quando ele teve essa revelação, ele não foi para Jerusalém, porque talvez eles poderiam pensar, não, Paulo ele recebeu o Senhor Jesus, e depois ele foi aprender um cristianismo judaizado lá em Jerusalém, com os apóstolos ou com os judeus que já estavam lá, os judeus cristãos. Mas ele vai falar isso depois, fala assim, não, eu fui para a região da Arábia, e lá eu permaneci durante muito tempo, sendo ensinado diretamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele quer dar para nós aqui, irmãos, um grande aprendizado de que aquele evangelho que ele havia pregado para os irmãos e que ele está agora aqui, nesta epístola, reforçando, trazendo à memória e colocando de novo para que, e ele faz isso sentindo de novo, novamente dores de parto, como ele mesmo diz. Então, este evangelho aqui, ele foi recebido e ele foi aprendido mediante revelação do nosso Senhor Jesus. Queridos, nós não podemos esquecer, como nosso irmão Augusto bem colocou na ocasião que ele compartilhou, 4 epístolas, as 4 primeiras epístolas de Paulo, que estão na ordem do Novo Testamento, Romanos, 1 e 2 Coríntios e Gálatas, elas foram escritas mais ou menos na mesma época. Queridos, e quando nós abrimos essas 4 epístolas, lado a lado, nós vamos ver que há muitas semelhanças entre elas. Em especial entre Gálatas e Romanos. Poderíamos ousar dizer, irmãos, que Gálatas é talvez algo muito próximo de Romanos. Gálatas talvez seja uma resenha, um resumo, porque em Romanos, Paulo ele vai tratar também, qual é o assunto dessas 2 epístolas, irmãos? O Evangelho de Cristo Jesus, tanto em Romanos como em Gálatas. Só que nós vamos ver que em Romanos, Paulo trata do Evangelho de Cristo de forma mais profunda, de forma sistemática. Então, irmãos, é de grande ajuda se nós olharmos, se nós lermos, se nós estudarmos Gálatas com as lentes de Romanos, ou também vice-versa. E em muitos textos, irmãos, nós vamos ver que a interpretação a ajuda da interpretação está em Romanos para Gálatas. E em muitas ocasiões, muitas mesmo, em praticamente toda a epístola aos Gálatas, Romanos vai lançar uma luz muito forte para nos ajudar a compreender. Então, eu encorajo os irmãos a estudarem essas epístolas juntas. Mas não é somente, como nós falamos, não é somente entre Romanos e Gálatas que existem muitas semelhanças. 1 Coríntios, principalmente, entre 1 e 2, tem também muita semelhança com Gálatas. E eu gostaria de abrir um texto com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, para nós vermos quantas semelhanças existem nesses 4 livros. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei. O que ele está se referindo aqui, irmãos? Porque primeiramente vos entreguei o quê? O que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Irmãos, sabe essa palavrinha no versículo 1 que nós lemos, vos notifico? No texto que nós lemos, em Gálatas 1 e 11, no grego é a mesma expressão, são 2 palavras no grego, e elas são as mesmas palavras para quando Paulo vai dizer assim, faço-vos saber. É a mesma coisa, Gálatas 1, 11, faço-vos saber,
São as duas expressões idênticas ao que ele usa aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Vos notifico. E em ambas ocasiões, irmãos, qual é o objeto dessa notificação e qual é o objeto desse fazer saber? O Evangelho. Veja que impressionante, irmãos. E sabe o que essas palavras significam? Como eu disse, né, são dois termos. E o primeiro é um que dispõe para nós algo que tem a ver com ter conhecimento, ou ter conhecimento completo de algo. Então guardem isso, obter ou ter completo conhecimento de alguma coisa. E a outra expressão é você, é um pronome. Então por isso que ele fala, faço-vos saber, ou então vos faço conhecer. Né? E em resumo, irmãos, se nós tomarmos esses dois versículos, o que Paulo quer dizer? Um outro sentido para essa palavra é lembrar. E talvez nesse contexto aqui, irmãos, o sentido também seja esse, de lembrar. Então aqui, irmãos, fazer, eu vos notifico, eu vos faço saber o Evangelho. Com isso, se nós juntarmos esses dois versículos, qual a intenção de Paulo aqui? E nós voltamos no assunto principal desses dois versículos aqui em Gálatas, o que é a origem do Evangelho. Então, se nós resumirmos, juntarmos esses dois versículos, sabe o que Paulo quer dizer? Ele quer que nós tenhamos um conhecimento completo. Ele quer fazer nos lembrar do que? Da origem do Evangelho. Como nós falamos, que não provém de judaísmo, não provém de teologia judaico-cristã que ele pudesse ter formulado. Não parte dele mesmo, não parte dos homens, mas foi revelado por Cristo Jesus. E essa revelação foi pessoal. Não havia nenhuma dúvida quanto a isso na cabeça de Paulo. Ele não estava sonhando, ele não achava que estava tendo visões, ele teve certeza que foi o próprio Senhor Jesus ressurreto que se apresentou a ele e que o ensinou aquele Evangelho, que o deu a ele aquele Evangelho. Então aqui, faço-vos saber, o primeiro ponto é esse, faço-vos saber o quê? Eu quero que vocês tenham conhecimento completo sobre a origem do Evangelho, sobre o que é, de fato, de onde é que ele vem. É isso que ele estava querendo colocar para os irmãos ali em Gálatas, e é isso, irmãos, que nós precisamos, por meio desse estudo, também refrescar nas nossas mentes. Nós precisamos lembrar qual que é a origem desse Evangelho. Esse Evangelho, como nós já vimos aqui, ele é uma pessoa. Quando Paulo vai dizer lá em Coríntios, ele fala assim, eu vos notifico o Evangelho. E eu quero que vocês lembrem, porque o que vocês receberam, o que eu entreguei a vocês, foi o que eu recebi dele. E o que eu recebi dele foi o quê? Foi o Evangelho. E esse Evangelho, o que ele fala? É Cristo Jesus crucificado, ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ele foi crucificado por nossos pecados, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou também segundo as Escrituras. Então está aqui para nós, Paulo está nos notificando, está nos lembrando, está nos dando o que ele diz aqui, quer que nós tenhamos um conhecimento completo, que essa é a origem do Evangelho, que é Cristo Jesus crucificado e é o Cristo Jesus ressurreto. E o segundo ponto aqui, quando nós juntamos esses dois versículos, nessa expressão, faço-vos saber, ou vos notifico. Qual que é o segundo ponto aqui então? E aí nós temos que fazer uma leitura, novamente do versículo 15, eu vou fazer uma leitura, talvez parafraseada e resumida para vocês entenderem. 1 Coríntios 15, 1 fala assim, vos notifico o Evangelho, ele está falando para os irmãos lá em Coríntios, assim, eu vos notifico o Evangelho, que é o mesmo Evangelho que eu havia pregado para vocês anteriormente, quando eu fui até Corinto e eu preguei a vocês. Semelhante ao que ele está falando também em Gálatas. Ele fala assim, vos notifico o Evangelho, que eu já vos tinha anunciado. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou também, segundo as Escrituras. Então, irmãos, é isso, nessas duas expressões, a origem e o conteúdo do Evangelho. A origem do Evangelho este Evangelho foi revelado por Cristo Jesus, pessoalmente, àquele homem, aquele servo de Deus. E o conteúdo do Evangelho é a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus.
a sua pessoa, o Filho eterno de Deus que se encarnou, e o Filho eterno de Deus que se entregou por nós. Lembra que ele vai dizer isso no versículo 4, se eu não estou enganado, do capítulo 1 de Gálatas? Aquele que se entregou por nós, aquele que entrou na morte e saiu vitorioso da morte. Esse é o conteúdo do Evangelho que Paulo estava pregando, estava reforçando, tanto em Gálatas ali, como nesse texto de Coríntios que nós temos lido. Irmãos, como nós já dissemos, o conteúdo desse Evangelho é Cristo, a sua pessoa, Ele mesmo dado a nós. Irmãos, sabe qual é uma das grandes tragédias, um dos grandes perigos nossos hoje? É nós tentarmos experimentar as bênçãos do nosso Senhor Jesus fora dele. Irmãos, talvez isso soe um pouco estranho para nós, mas no final nós vamos ver que, diferente do nosso discurso, às vezes a nossa prática, ela é muito mais a ênfase da nossa vida, a nossa prática, é uma ênfase que às vezes está nas bênçãos do nosso Senhor Jesus, mas a nossa prática às vezes está fora dele. Isso está intimamente ligado com algo que nós vamos ver também, que esse Evangelho da graça, ele é recebido mediante a fé. E fé, irmãos, não é somente uma crença, não é somente uma convicção de pensamento forte em algo. Fé, do ponto de vista bíblico, neotestamentário, é uma vida de união com Cristo. Irmãos, hoje, nós nominamos a nós mesmos como cristãos, mas esse termo, por incrível que pareça, ele é pouco utilizado na Bíblia. Pouquíssimo. Paulo, não me lembro uma vez que ele tenha usado, eu sou um cristão. Não. Sabe como que ele se referia a si mesmo? Eu sou um homem em Cristo. Por que isso, irmãos? Porque não há possibilidade de nós desfrutarmos nada, nenhuma das bênçãos celestiais, se não for em Cristo, na sua pessoa. Ele é, em pessoa, Ele mesmo é o Evangelho. Então, sabe o que nós devemos fazer, irmãos? Buscar cada dia mais e mais viver uma vida de união com o nosso Senhor Jesus, porque é Ele que é o Evangelho, Ele em pessoa, e a sua obra é que é o verdadeiro Evangelho. E é isso que Paulo vem notificar todos nós, não somente aqueles irmãos em Gálatas, não somente os irmãos em Coríntios, porque essa palavra ela é uma palavra eterna, e ela soa nos nossos corações hoje. Eu vos notifico o Evangelho que é Cristo Jesus. Então se envolvam com este Evangelho. Tenham uma vida de união com Ele. Se entregue a Ele. Por isso é que ele vai dizer no capítulo 2, irmãos, saibam disso. Cristo Jesus, Ele não foi o nosso substituto somente na nossa morte. Ele morreu a nossa morte para que Ele pudesse viver a nossa vida. Então Ele não é somente o nosso substituto na morte, Ele é também o nosso substituto na vida. Por isso é que Paulo vai dizer, eu estou crucificado, e eu não vivo mais eu, mas agora é Cristo quem vive em mim. Irmãos, essa é a essência da vida cristã. Isso é que talvez seja algum aspecto da definição que Paulo usa, um homem em Cristo. Um homem que se desesperou completamente de si mesmo, dos seus próprios recursos, ao ponto de se considerar morto, crucificado, para que Cristo viva por meio dele. Ah, irmãos, essa é a verdadeira força do Evangelho, a vida de união com Cristo. Ele morreu a nossa morte, para que Ele pudesse viver a nossa vida. Como nós já falamos, irmãos, é de grande ajuda para nós lermos Gálatas à luz de Romanos e também vice-versa. Irmãos, quando nós fazemos isso, nós vamos ver quanta luz o Espírito Santo lança sobre nós. Depois, se vocês quiserem anotar, eu vou colocar alguns textos paralelos entre Romanos e Gálatas, onde nós vamos ver isso de uma forma muito clara. Durante as duas epístolas, nós vamos ver que o assunto principal, claro, é o Evangelho, em ambas. É o Evangelho de Cristo, e ambas. O foco é este Evangelho, ele é Cristo Jesus em pessoa. Só que em alguns versículos, irmãos, parece que Paulo repete.
E nós vamos colocar isso daqui a pouco. E já para nós vermos essas semelhanças, vamos abrir também aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 1, para nós percebermos quanta ajuda o Espírito Santo vai dar para nós entendermos esses dois versículos que nós estamos estudando. Romanos 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o quê? Para o Evangelho de Deus. Agora presta atenção nisso. O qual o quê? O Evangelho. Ele foi um homem separado para o Evangelho, este Evangelho, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que Paulo quer dizer para nós, irmãos? Ele quer dizer assim, o Evangelho que foi prometido nas Sagradas Escrituras, ele é um Evangelho acerca de Jesus Cristo. Leia de novo o texto, irmãos, olha o que ele diz. O final do versículo 1. Eu sou apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Eu fui separado, eu fui designado, eu fui consagrado. Paulo dizendo, eu não faço outra coisa. Eu fui separado, eu não sirvo para outra coisa, a não ser manifestar esse Evangelho por meio da minha vida. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. E ele fala assim, e este Evangelho, ele foi anunciado anteriormente, ele foi profetizado pela lei e pelos profetas. E este Evangelho, o conteúdo dele é acerca, olha o que ele fala, irmãos, que palavras mais claras, acerca de seu Filho. Irmãos, que precioso é isso para nós. Este Evangelho, o Cristo Jesus, que foi revelado, como ele vai colocar lá em Gálatas, que em um determinado momento Jesus veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, Deus o revelou, era esse Evangelho que havia sido prometido desde a antiguidade passada, por toda a antiga aliança. Este Evangelho que é acerca, é sobre, que é o conteúdo deste Evangelho, é Cristo Jesus. E olha as expressões que ele usa, que nasceu da descendência de Davi, mostrando então o que, irmãos? Que o Verbo eterno se encarnou para viver uma vida como a nossa, irmãos, para depois ser o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, porque convinha um sumo sacerdote tal como nós, que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos, contudo sem pecado. Então aqui Paulo enfatiza, ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, ele se fez homem, e ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o que? Lembra que Hebreus vai dizer que Cristo se entregou ao Pai pelo Espírito eterno? Olha o que Paulo diz aqui, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Por meio do quê? Pela ressurreição dentre os mortos. Veja então, irmãos, que o conteúdo e a origem do Evangelho de Paulo está intimamente ligado à pessoa e à obra de Cristo, e a ênfase da pessoa e da obra está em toda a obra completa, mas em dois pilares muito específicos: a encarnação. O Deus eterno se fez homem, viveu uma vida humana, enfrentou a morte, e ele, o último inimigo que havia de ser vencido, ele venceu. Então, por isso agora, irmãos, este Evangelho, ele tem poder para nós. Por isso aqui agora, este Evangelho, que o Cristo ressurreto, ele é poderoso, como ele vai dizer, nós vamos ver daqui a pouco, aqui em Romanos 1,16, o Evangelho, ele é o poder de Deus. E por que ele é o poder de Deus? Porque ele é uma pessoa ressurreta que foi dada a nós, irmãos. Não é somente um compêndio de escrituras, não é somente doutrina, não é somente ensinamentos intelectuais. O Evangelho que nós recebemos, que os irmãos em Coríntios receberam, que os irmãos em Gálatas receberam e que nós estamos recebendo pela graça do Senhor, ele é uma pessoa ressurreta. É o Cristo Jesus, o Filho de Deus que se encarnou, que enfrentou a morte. Irmãos, se o nosso querido e amado Senhor tivesse entrado na morte, não houvesse saído na morte,
a sua morte não teria eficácia sobre nós, o seu sangue não teria eficácia sobre nós. Por quê? Porque isso seria um sinal de que a morte o teria vencido. Irmãos, mas quando ele sai da morte, esse é o maior testemunho que nós temos, de que este evangelho é poderoso em nossas vidas, que não é somente algo intelectual, não é somente uma criação, não, nós não estamos em uma nova religião. Queridos irmãos, não é nada disso. Nós precisamos olhar para esses escritos de Paulo, principalmente aqui em Gálatas, e ver isso, irmãos. Eu vos notifico este evangelho. E já aqui passando para Romanos 1:16, abram por favor. Olha o que ele diz. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Agora olha o versículo 17, ele fala assim, porque nele o quê? No evangelho. Porque no evangelho, nele se descobre aquilo que estava oculto, foi revelado. Porque no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Irmãos, é no evangelho, em Cristo Jesus, que Deus revela o seu poder e a sua justiça. Irmãos, aqueles irmãos em Gálatas, aquelas pessoas em Gálatas, haviam sido perturbados, e eles agora haviam recebido o nosso Senhor Jesus, e eles estavam agora tentando se aperfeiçoar, buscando a santificação por meio do cumprimento das obras da lei. O que Paulo vem falar para eles aqui, irmãos, e que vem falar para nós, é que o cumprimento da lei, ele está em Jesus, porque ele é a justiça de Deus, ele cumpriu, somente ele cumpriu toda a lei. E um ponto interessante, irmãos, nós somos libertos da lei, nós vamos ver isso depois em Gálatas. Alguns dos irmãos devem compartilhar. Nós somos libertos do poder da lei, mas algo interessante para nós. Nós estamos isentos, a lei foi abrogada? Nós estamos agora isentos de cumprir a lei? Claro que não, irmãos. No final do capítulo 3 de Romanos, Paulo vai falar para nós, ele vai trazer que é o complemento desse texto aqui, porque ele começa falando aqui que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e é nele que se descobre o quê? A justiça de Deus. E aí lá no capítulo 3, a partir do versículo 21, ele vai falar assim, agora, sem a lei, manifestou a justiça, por meio da lei, ela tem o testemunho da lei dos profetas. Por quê? Porque a lei e os profetas sempre... O conteúdo da lei dos profetas é apontar para Cristo, esse evangelho de Deus. Então ele vem falar, a justiça de Deus, que é revelada no evangelho em Cristo, ela foi manifesta, não foi por meio da lei, mas ela teve o testemunho da lei e dos profetas. E ele, lá no final desse capítulo 3, ele vai dizer assim, tudo bem, agora nós fomos justificados pela fé, por causa da obra de Cristo, nós alcançamos isso que mediante a fé. Ele vai falar assim, olha como que ele coloca, Romanos 3, 31, ele vai falar assim, depois dele ter falado tudo isso, de ter manifestado como que a justiça de Deus foi manifesta por meio de Cristo, que se tornou a propiciação, tudo isso ele vai colocar aqui. Ele vai colocar para nós que ninguém será justificado, ninguém é justificado pelas obras da lei, e que a justiça de Deus é o próprio Cristo, e alcançam o favor e são justificados aqueles que creem em Cristo. E aí depois ele vai falar assim, anulamos, pois, a lei pela fé? E essa é uma questão interessante, irmãos, nós vamos ver lá em Gálatas. Se nós recebemos a justificação mediante a fé, nós agora anulamos a lei? Aí ele vai falar, de maneira nenhuma. Nós estamos isentos hoje, irmãos, de cumprir a lei? Claro que não, mas um detalhe aqui e que faz toda a diferença. Nunca esqueçamos disso. Como que nós devemos cumprir a lei? Ele vai dizer, Romanos 2:20, eu não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E, queridos, se Cristo vive em mim, se eu não vivo mais, se é Ele quem vive em mim, se Ele cumpriu toda a lei de Deus,
enquanto cumpriu o seu ministério, Ele não irá fazer agora, o Cristo ressurreto por meio do seu Espírito, Ele não irá cumprir toda a vontade de Deus em nós? Claro que sim, irmãos. Então presta atenção nesse detalhe. Nós estamos isentos, a lei foi anulada, nós devemos cumprir a lei. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque quando nós vamos para Gálatas, quando nós descobrimos que somos libertos, às vezes nós podemos imaginar que essa liberdade é sinônimo de libertinagem. E não é isso, irmãos. Nós não estamos isentos, a lei não foi abrogada, a lei não foi anulada. Mas aí é que está o ponto-chave do nosso relacionamento com o nosso querido e amado Senhor. Como nós vamos agradar a Deus, cumprindo a sua vontade. E qual a única, e aqui, irmãos, presta atenção, é a única forma de agradar a Deus. Quando eu morro e Cristo vive em mim. Quando Ele é a minha vida. Quando eu sou a minha vida, isso não tem nenhuma condição de agradar a Deus. E não se enganem, ninguém consegue cumprir a lei. Paulo vai dizer isso em Gálatas. Fala assim, olha, eu falo para vocês que vocês conhecem a lei. Se vocês querem cumprir, vocês têm que cumprir toda a lei. Se vocês caírem em um só, vocês descumpriram tudo. Então saibam disso. Não tentem fazer a vontade de Deus, não tentem alcançar o favor de Deus por meio de suas obras. E aqui, irmãos, eu quero concluir com algumas reflexões para nós. Queridos, eu creio que essa comunidade em Goiânia, eu acredito que, se não todos, mas a sua esmagadora maioria, tem uma convicção muito clara de que a salvação e que a justificação, esses benefícios só podem ser obtidos em Cristo, na pessoa de Cristo, por meio da fé. Eu creio que isso é tranquilo para nós. Mas agora, um ponto importante, e que é tratado aqui na Epístola aos Gálatas, é como é que esse Evangelho revelado a nós, como que ele se desenvolve aqui, e como é que isso se aplica a nós. Porque nós recebemos revelação desse Evangelho. Nós recebemos Cristo em pessoa para habitar em nós. E nós cremos, nós temos certeza de que eu não serei salvo por meio daquilo que eu posso fazer. Mas, irmãos, e quanto à busca pelo reino? Algo que nós devemos considerar, irmãos, essa comunidade em Goiânia. Como é que nós temos buscado a aprovação? Não estou falando aqui de condenação. Nós estamos agora falando de aprovação, de reino, galardão, de recompensa. Como nós temos buscado isso, irmãos? Qual é a base? Tudo bem que o reino é conquistado por quê? Por esforço. Mas esse esforço que nós temos feito em busca da conquista do reino, aqui na comunidade em Goiânia, cada um de nós, todos nós, me incluindo eu, quais são as bases? Irmãos, às vezes, no nosso discurso, nós temos dito que é Cristo, mas será que é, irmãos? Como tem sido a nossa pregação? Como tem sido o nosso relacionamento com os irmãos? Como nós temos enxergado perdão? Como tem sido, um ponto interessante, o nosso serviço a Deus? Será que a ênfase, será que a base de eu me esforçar, será que a base disso é o meu suor ou é o sangue de Cristo? Irmãos, que nós saibamos de algo, por mais que a santificação, por mais que a conquista do reino, da recompensa, isso seja mediante esforço, até mesmo este esforço, irmãos, a base dele deve ser a obra e a pessoa do nosso Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu temo que eu e que você estejamos buscando o reino com esforço próprio. O reino é conquistado por esforço, sim, mas é um esforço que não tem origem em nós, essa origem é em Cristo. Ele é a base para nós buscarmos isso. Então, queridos, eu quero colocar aqui 3 pontos e nós já vamos avançando para o final. Porque como nós falamos agora há pouco,
Nós precisamos refletir, irmãos, porque às vezes o nosso discurso, ele é diferente da nossa vida prática. Às vezes, nós professamos que Cristo é tudo para nós, que nós vivemos nele, por ele e por meio dele. Mas será que, de fato, todos os aspectos da nossa vida têm raiz, têm origem no Senhor Jesus, nesse Evangelho que foi dado a nós? Irmãos, algo para nós considerarmos, para nós refletirmos diante do Senhor. Peguem isso, todos nós, vamos diante do Senhor. Irmãos, às vezes nós dizemos que não, mas às vezes a nossa ênfase, ela pode ser muito exagerada na graça e na liberdade, como nós falamos agora. Se nós colocarmos uma ênfase prática, não teórica, se nós colocarmos uma ênfase prática, uma ênfase exagerada na graça e na liberdade, nós vamos ser o quê, irmãos? Libertinos. Nós vamos ver vidas levianas. Nós não vamos sentir uma profunda tristeza pelo nosso pecado. E o resultado disso, irmãos, sabe o que vai ser? Cristo não vai ser exaltado nem glorificado em nós. Porque nós temos colocado uma ênfase exagerada. E nós achamos agora, bom, se Cristo me libertou, agora eu posso fazer o que eu quero. Não é isso, irmãos. E nesse ponto, leia Romanos 6, principalmente o versículo 18, vai falar assim, o mesmo Paulo vai falar assim, olha, vocês foram libertos do pecado, mas vocês foram libertos, sabe para quê? Para se tornarem escravos da justiça. Vocês não foram libertos para fazer o que vocês querem. A graça não dá direito de vocês acharem que agora tudo se resolve mediante a graça. Então, se a nossa ênfase prática é essa, irmãos, nós podemos obter esse resultado, Cristo não ser glorificado em nós. E há uma outra ênfase que ela se divide em duas. E essa ênfase, talvez ela seja uma das principais que são combatidas aqui em Gálatas e talvez a que nós precisamos mais considerar. Como nós temos tentado obter o reino de Deus? Às vezes nós podemos colocar de forma prática a ênfase no nosso desempenho espiritual. Sabia disso, irmãos? Então, essa ênfase no nosso desempenho espiritual, ela se divide em duas. Eu posso compreender na minha vida prática, na minha experiência prática, que o meu desempenho, ele é um desempenho ruim. E aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu vou viver uma vida cheia de culpas. A vida cristã vai ser para mim um fardo, vai ser para mim algo muito penoso, muito trabalhoso, e eu nunca estarei satisfeito em nada nem em ninguém, porque eu não alcancei aquele nível espiritual, eu mesmo não alcancei aquele nível espiritual que eu acho que deveria alcançar. Então a vida cristã para nós é um cansaço, é um enfado, não é uma alegria. Queridos irmãos, mas Cristo, Ele é, acima de tudo, a nossa alegria. Então, quando nós colocamos uma ênfase no nosso desempenho, e quando nós consideramos esse desempenho ruim, irmãos, um ponto interessante. Todas as vezes que nós colocamos a ênfase no nosso desempenho, você não vai encontrar nunca um meio termo. Ou você vai considerar que o seu desempenho é bom, ou você vai considerar que o seu desempenho é ruim. Não há aqui um ponto neutro. Porque se você coloca ênfase no seu desempenho espiritual, eu estou falando de desempenho espiritual. Se nós colocamos na nossa vida prática a ênfase no nosso desempenho espiritual, isso eu falo para tudo. Nossos relacionamentos, o nosso serviço, o nosso culto, a nossa vida devocional, a forma com que eu me relaciono com Deus e com as pessoas de um modo geral. Se eu parto desse pressuposto, se eu tenho uma ênfase exagerada no meu desempenho, eu só vou ter esses dois caminhos. Ou eu vou achar que o meu desempenho está ruim e eu vou viver uma vida pesada, enfadada, cheia de culpas porque eu não alcancei aquilo, ou então eu vou entender que o meu desempenho é bom, porque agora eu estou conseguindo ler a Bíblia 1 hora por dia, eu consigo orar mais meia hora, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, eu tenho vindo a todas as reuniões, eu tenho participado até mesmo das reuniões de oração. Então, nós vamos achar que o nosso desempenho está sendo bom. Irmãos,
Mas quando a ênfase nossa, e prestem atenção, irmãos, por favor, se nós formos conversar aqui uns com os outros, a primeira coisa que nós vamos dizer uns para os outros, sabe o que é? Falar assim, não, a minha ênfase não está no meu desempenho, mas nós precisamos checar, irmãos, à luz do Senhor, aos pés do Senhor, se a prática, ela está correspondendo ao nosso discurso. Nós precisamos checar isso diante do Senhor. E aí, irmãos, esses três comportamentos, se nós colocamos uma ênfase exagerada na graça e na liberdade, ou se nós colocamos uma ênfase exagerada no nosso desempenho espiritual, que se divide em dois, pode ser bom ou ruim, irmãos, sabe o que isso significa? Em resumo, que essas ênfases, todas elas revelam, elas afloram, às vezes nós tentamos esconder, mas esses sinais, eles revelam, é como um furúnculo, ele supura, ele estoura e ele revela, sabe o quê? Que nós não estamos no verdadeiro evangelho, nós estamos, sabe no quê? Naquele outro evangelho que Paulo estava combatendo. Nós estamos, essas três ênfases, se elas são a prática nas nossas vidas, irmãos, isso é um grande sinal de que talvez nós não estamos em Cristo, no verdadeiro evangelho. Nós criamos um Cristo imaginário, e nós, como fruto do nosso psicológico, e como Paulo vai colocar ali, nós vamos acrescentando coisas ao Evangelho. E aí esse Evangelho, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus, ele se torna aquilo que Paulo chama de outro Evangelho. Por quê? Porque está deturpado. Queridos, que não seja assim conosco. Essa preciosa epístola aos Gálatas, ela foi escrita àqueles irmãos, mas nós cremos, queridos, que ela é uma ajuda para nós hoje, porque talvez há um grande risco de que não somente aqueles irmãos em Gálatas, irmãos, ou será que nós achamos que o Espírito Santo pensou essa epístola e colocou agora para nós estudarmos? Será que nós podemos considerar que isso foi em vão? Nós devemos estudar isso só por estudar, porque é um dos livros da Bíblia? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que o meu e o seu coração precisam ser ajustados diante do Senhor. A nossa vida prática, o nosso serviço, a nossa vida devocional, acima de tudo, irmãos, ela precisa ser ajustada à luz do Senhor. E é fundamental nós, então, compreendermos qual é, de fato, a origem do Evangelho que nós recebemos. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, aquele menino, havia nascido. Lucas vai narrar que havia alguns pastores conduzindo o seu rebanho no meio do mato. E desceu sobre eles a glória do Senhor. Eles ficaram extremamente assustados. Uma forte luz desceu ali no meio daquele mato. Eu creio que não havia energia, irmãos. Eu creio que havia um breu total. Só a luz das estrelas e talvez da lua, se tivesse. Veio uma grande luz sobre aqueles pastores. Lucas vai narrar que eles ficaram muito atemorizados. Muito mesmo. Então o anjo chega para eles. Sabe o que o anjo diz? Fala assim, não tenham medo, porque eu vos trago boas novas de alegria. Irmão, sabe qual que é a palavra que o Espírito Santo colocou ali e fez com que Lucas escrevesse boas novas? É o Evangelho. E o que é o Evangelho aqui, irmãos? Aquele anjo vai dizer para aqueles pastores, não tenham medo. Eu trago boas novas de quê? De alegria para todos os homens, porque em Belém vos nasceu o Salvador, que é Jesus, o Cristo e Senhor. Irmãos, aquele anjo estava dizendo, sabe o quê? E olha como que ele fala assim, e um sinal é esse, vocês vão ver um recém-nascido enrolado em fraldas. Esse recém-nascido enrolado em fraldas, ele é o Evangelho de Deus revelado a vocês. Ele é Jesus, não somente Jesus o homem, ele é Cristo e ele é Senhor. Ah, irmãos, como aqueles homens, como todo mundo que estava vendo aquilo, ele poderia imaginar que um recém-nascido, que não conseguia nem se alimentar sozinho, poderia imaginar que ele era o Salvador,
o Cristo e o Senhor de tudo e de todos. Mas, irmãos, ali, aquele anjo veio trazer a pregação do Evangelho. Ele veio trazer as boas novas de alegria a nós. E essas boas novas de alegria, irmãos, nós podemos nos alegrar porque isso foi entregue a nós. Glórias ao nome do Senhor por causa disso. Essas novas de alegria, reveladas ali naquele anjo. Eu vim trazer novas de alegria porque o Salvador nasceu. Um menino se vos deu. Então o Evangelho, irmãos, saibam disso, que o nosso coração apreenda essa verdade. O Evangelho, ele é a pessoa, ele é esse Cristo Jesus que nos foi dado. Busquemos então, queridos irmãos, nos relacionar com este Evangelho vivo, para a glória do nosso Senhor Jesus. Querido Pai, te somos tão agradecidos. Senhor, como seres como nós, poderia receber novas tão boas como esta? Como nós poderíamos receber este Deus Emanuel, nós que éramos filhos da ira, filhos da desobediência, nós éramos inimigos da tua cruz. Senhor, Paulo vai dizer que em nós não habita bem algum, na nossa língua, por baixo da nossa língua, é como que se fosse sepultura. A nossa língua é como que se fosse veneno de cobras. Não habita bem algum em nós. Nós éramos vergonha por dentro e por fora. Ó Senhor, mas esse Evangelho foi dado a nós. Cristo Jesus, o Evangelho, ele foi manifesto, ele foi revelado a nós. E que alegria nós temos, Senhor, de saber que ele foi dado a nós, para que nós pudéssemos viver por ele, por meio dele e para ele. Então, ó querido Senhor, nos ajuda a considerar essas verdades, e nos ajuda principalmente a experimentar essa verdade que o Senhor colocou para nós. Que nós venhamos a atender este chamado da morte. Estou crucificado, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ó Senhor, que isso seja realidade em nós, que isso seja uma realidade não somente no nosso falar, mas principalmente na nossa vida prática. Nos ajuda, ó amado Senhor. Confiamos a Ti nossas vidas. Confiamos a Ti, Senhor, toda a nossa esperança. Nossa esperança és Tu, Senhor, somente. Tu és a nossa herança. Tu és a nossa porção. Nós somos Teus e Tu és nosso. Glórias a Ti por causa disso, Senhor.